Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria, nós estamos aqui, Senhor amado, na Sua presença. Gratos, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, força, unção, sabedoria, meu Pai. O Senhor tem nos ajudado a fazer as boas escolhas, Senhor. E as boas escolhas começam na sabedoria, no temor, em priorizar o Senhor, meu Pai. Essas são as escolhas que valem a pena na nossa vida, Senhor. Porque é o que nós acabamos de falar. Quão grande é o Senhor, nosso Deus tão poderoso, que tem prazer em abençoar o seu povo, os seus filhos. E que cada um, meu Deus querido, dê condições para entrar na terra prometida, para tomar posse dessa vida abundante, dessa vida vitoriosa, dessas conquistas, meu Pai. Todos os dias, Senhor, nós temos a oportunidade de construir algo poderoso, e que nós não venhamos a desperdiçar um dia, Senhor, uma hora do nosso dia, da nossa vida, porque a Sua palavra nos diz que a preocupação não acrescenta nada, Senhor, nem uma hora à nossa vida. Então uma hora é muito importante, Senhor. Uma hora que nós desperdiçamos fazendo coisas inúteis pode refletir no nosso futuro, Senhor. Uma hora onde nós focamos nas coisas erradas, um minuto onde nós desviamos o nosso olhar da coisa certa, pode determinar o nosso destino. Nós vemos isso, Senhor, com Davi, por exemplo, que por alguns momentos em que ele se distraiu, em que ele olhou para a mulher de Urias, para Betseba, e ele não vigiou os seus pensamentos, aquilo determinou anos e anos de sofrimento na vida dele. Então nós não podemos desperdiçar, nós não podemos estar distraídos, meu Pai, porque o diabo, o nosso adversário, ele está ao derredor, observando, esperando uma oportunidade para atacar. E nós não podemos deixar brechas, meu Deus, coisas abertas, portas abertas, nós precisamos fechar. Então nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento, nos dê força, nos dê graça, porque sem a Sua graça, sem a Sua misericórdia, nós não teremos força, meu Pai, porque nós não conseguimos vencer coisas espirituais na força natural. Nós precisamos de força espiritual para vencer as guerras espirituais. E quando nós vencemos as guerras espirituais, nós vencemos as guerras aqui fora, meu Pai. Porque é o que nós sabemos, o mundo espiritual ele é tão real quanto cada um de nós aqui neste momento, nessa noite. Então nós não podemos brincar, Senhor. Nós temos que levar as coisas do Senhor muito a sério. Então eu peço que o Senhor possa nos dar a mentalidade que nós precisamos, meu Pai, a mentalidade do reino, a mentalidade do Senhor, que é o nosso exemplo de homem perfeito, de padrão, Senhor, a ser seguido. O Senhor possa nos ajudar, meu Pai, em tudo que nós precisamos. Perdoa, meu Pai, cada um de nós se falhamos, pecamos, fizemos coisas, falamos coisas, meu Pai, que temos entristecido o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que estiver nas igrejas, cada um, meu Pai, que está acompanhando à distância. Nos ajuda, Senhor. Coloca Teus anjos ao nosso redor, guardando as mentes, guardando no retorno após este culto, abençoando nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Coloca um guarda, Senhor, na nossa boca, para que nós não venhamos a nos sabotar com palavras negativas, palavras erradas, sujas. Nos ajuda, meu Pai. Tem misericórdia de nós, que nós venhamos a colaborar, cooperar com o Senhor, para que nós possamos realmente entrar na nossa terra prometida, tomar posse dessas bênçãos, meu Pai, conquistar coisas poderosas e viver o melhor ano das nossas vidas até então. É isso que nós cremos, meu Pai. É por isso que nós estamos aqui, porque nós não estamos nos distraindo, meu Pai, como Josué estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, plantando para o futuro, Senhor, se preparando. Nós estamos nos preparando, Senhor. E o Senhor vai nos dar unção, vai nos dar graça, vai nos dar capacidade para conquistar todos os territórios que nós precisamos, em nome de Jesus. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Abençoa, meu Pai, este trabalho, abençoa este culto, que possamos sair daqui muito mais edificados, abençoados do que quando chegamos.
em nome do Senhor Jesus, com famílias abençoadas, casais abençoados, filhos abençoados, uma vida abençoada, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade, obrigado por essa noite. Amém, amém e amém, graças a Deus. Diga comigo, por favor, ande em sinceridade com Deus. Graças a Deus, ande em sinceridade. Nós sempre falamos sobre as mudanças, né? É uma recorrência que nós precisamos sempre lembrar, porque a vida, né, as estações, as células, né, tudo está mudando. Então a gente precisa acompanhar. A nossa mente, os nossos padrões precisam acompanhar as mudanças, sempre em evolução. Então a gente sempre fala da necessidade dessas mudanças. E que as mudanças mais importantes são, fala comigo, as internas. Então, enquanto nós agirmos de forma carnal, nós não viveremos a grande vida que Deus tem para nós. Então a gente precisa analisar e responder a algumas perguntas. O que eu estou fazendo para Deus, para que Deus mostre toda a glória dele na minha vida? O que nós temos contribuído para que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas? Será que a gente tem feito o nosso máximo? Será que nós temos dado o nosso melhor? Será que a gente tem buscado continuamente as melhorias, as mudanças, tirar o que não é correto, colocar o que é certo? Quanto que nós realmente estamos fazendo para que Deus mostre todo aquele poder que a gente acredita, que a gente declara, que a gente concorda, né, que a gente toma posse, mas que muitas vezes está faltando aquela força, está faltando aquela decisão, está faltando a mudança de verdade. Então prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida. O que eu preciso deixar para trás para entrar nessa terra prometida? Porque é o que a gente sabe, no céu não entra nada impuro. Uma nova vida não vai acontecer se a velha vida não ficar para trás. Aquele povo nunca que poderia entrar na terra prometida com aquela mentalidade de escassez, de escravo, de reclamação, de desistência, de murmuração, era entrar para ser derrotado, e Deus não tem isso para a gente. Deus não quer que a gente entre numa coisa para fracassar. Tanto que o próprio Moisés falou: Senhor, olha o que o povo vai falar, o que as outras nações vão dizer, que o Senhor tirou eles de lá para destruir aqui. Está errado. Então Deus não nos tira de um lugar para atravessar para um outro lugar, para viver do mesmo jeito. Então, o quanto que nós temos trabalhado, mudado realmente, porque mudar é chato, mudar dói, mudar incomoda, porque é necessário. Porque a gente tem a tendência a se nivelar por baixo, a gente tem a tendência de manter um padrão que nunca funcionou, mas é aquele padrão que a gente está acostumado. E Deus não tem isso para nós. Muitos acabam dizendo: eu estou esperando em Deus, estou esperando por Deus. Olha aqui que diz em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, diga comigo por favor, como para o Senhor, não para homens. Então tudo que nós fizermos tem que ser com essa mentalidade: eu estou fazendo por Deus. Não por pessoas, ou pelo meu marido, pela minha esposa, ou por qualquer outra situação, eu estou fazendo para Deus. Sabendo que receberão de quem, pessoal? De quem? Do Senhor, a recompensa da herança. Ou seja, é aquela história: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, nenhum obrigado eu recebi. Pois é, a nossa recompensa vem de Deus, essa é a melhor recompensa, porque o Senhor mesmo nos ensina. Se eu fizer e todo mundo me aplaudir, todo mundo fala: nossa, como você é legal, gentil, espiritual, eu já recebi a minha recompensa. Os fariseus se contentavam em serem chamados de mestres, se contentavam quando as pessoas viam aquele cabelo desgrenhado deles, cara que não dormiu porque estavam em jejum. Então eles queriam isso. Nossa, as pessoas me veem como alguém espiritual.
a recompensa deles estava ganha já. Tudo que eles precisavam era o ego dele. Então, a recompensa que nós precisamos buscar é a do Senhor. Fala comigo, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, o nosso propósito é fazer como para o Senhor, porque é a Cristo que nós estamos servindo. Então, muitas pessoas estão falando, eu estou esperando por Deus. Deus também está esperando por nós. Deus também está esperando pelas nossas mudanças. Mudanças para a gente parar de ser questionador. Tem gente que questiona tudo. Questiona a palavra, questiona a empresa, como é que a empresa funciona, sempre tem uma ideia melhor, mas nunca coloca em prática. Questiona, critica o jeito do familiar de ser, só sabe encontrar os defeitos. E pode analisar esse padrão, quem vive encontrando defeito em tudo, é a pessoa que menos tem disposição para mudar. Pode observar. Como ela encontra problema em tudo, ela se conforta que ela não precisa, que todo mundo precisa mudar, menos ela. Então ela vê o defeito em tudo. E quem vive assim, ela não tem, fala comigo, flexibilidade. Ela não tem flexibilidade para as mudanças, porque ela está sempre questionando, sempre procurando alguma coisa. Então, para alguns, se Deus desse tudo que a pessoa tem pedido, seria a ruína da pessoa. Por isso que muitos ficam com uma vida estagnada. Porque Deus também está me esperando. Se Deus me der tudo que eu quero, eu vou me destruir. Que é o que eu falei agora no começo. Deus não quer nos colocar numa terra, nos abençoar para a nossa própria destruição. Por quê? Porque ainda a gente não tem o caráter certo. E uma coisa que nós precisamos entender sempre, lembrar e frisar, Deus não muda de ideia. A gente quer muitas mudanças, mas enquanto nós não estabelecermos as nossas mudanças internas, tudo vai ficar parado. Deus não vai mudar de ideia. Ou eu me submeto à palavra, ou a minha vida vai ficar travada. Então, quando a gente expulsa, quando a gente declara, quando a gente determina, quando a gente toma posse, tudo isso é muito importante. Mas não é o bastante para a mudança da nossa vida. A gente precisa dar o que Deus tem pedido, tem requerido de nós. E não o que eu estou disposto a dar, a fazer. Então, a gente tem que trazer para nós, para a nossa vida, o que Deus tem requerido de você. O que a palavra tem mostrado, o que o Espírito Santo tem falado com você, o que Deus tem requerido de cada um de nós, no nosso dia a dia, na nossa postura, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. O que nós temos deixado para depois? Ignorado a palavra. Não estou pronto, não estou preparado, ainda não, vejo isso depois. O que é que nós temos jogado para depois? Deus não vai mudar de ideia. Quais as palavras, quais as mudanças que nós temos ignorado? Deus não vai mudar de ideia. Será que ainda a gente mantém uma língua pesada? Será que nós mantemos ainda a imoralidade? Será que a gente ainda vive com aquelas mentirinhas? Mentirinha. Será que a gente ainda alimenta a inveja? Será que nós ainda falamos da vida alheia? Falamos do casamento dos outros, falamos dos filhos dos outros? Então, quanto do melhor da nossa vida realmente nós temos entregado para Deus? Quanto que nós temos nos doado, nos sacrificado, nos dedicado para fazer a vontade do Senhor? Porque de igreja tem muitos, evangélicos tem milhões. Mas é o que a gente já falou. Se todos esses milhões de evangélicos fossem realmente cristãos, nosso país seria totalmente diferente. Então, é aquela pergunta que a própria bispa já fez: onde estão esses milhões de cristãos? Porque não se reflete
nos valores, não se reflete nas famílias, não há aquela diferença tão gritante na vida de muitas pessoas, porque tem feito ao próprio modo e não no jeito de Deus. Então, se eu não entrego o melhor da minha vida, não existe meio termo. Muitos têm entregado só o lixo para Deus. O pior do seu tempo, o pior da sua vida, feito as coisas de qualquer maneira, só o lixo. Não tem guardado a fé, não tem buscado comunhão com o Espírito Santo, não tem buscado um coração que agrada o Senhor, um coração inteiro. Quantos crentes, quantas famílias que o casal vive falando de divórcio, vive falando de desistir, vive falando de parar. É claro que Deus não vai me colocar nessa terra prometida, porque eu estou fazendo igual o povo que saiu do Egito. Eu vou parar, eu vou desistir, eu vou apedrejar Moisés, eu não sei o que virou desse cara, desse Moisés, ele nos trouxe aqui para nos matar. Ou seja, continuo do mesmo padrão. Melhor separar, eu vou desistir, isso não está dando certo, isso não está valendo a pena. O que a gente leu no começo? A gente não faz para homens, a gente faz porque é para Cristo que nós estamos fazendo. É para servir a Cristo que nós estamos fazendo. Fala comigo, por gentileza. A obediência deve ser um estilo de vida. E de novo, a obediência deve ser um estilo de vida. Então, muitos crentes estão dentro das igrejas, mas vivem, fala comigo, oprimidos, infelizes. Oprimidos, infelizes, pesados, carrancudos. Sabem o que é certo, sabem o que é errado, mas continuam dando tudo o que a sua carne tem pedido. Cede às emoções, aos sentimentos, aos pensamentos. Sabe o que entristece o Espírito Santo e mesmo assim continua fazendo. E se uma casa ela não habita o Espírito Santo, qual é o Espírito que vai habitar lá, pessoal? Fala mais alto. Do maligno, do diabo. Então, sem o Espírito Santo na minha vida, o que vai ficar é o Espírito do diabo. Então, por isso que muitos vivem oprimidos, muitas casas, muitos lares são oprimidos, muitos filhos estão oprimidos, porque lá não habita o Espírito Santo. Sabe que deve se afastar daqueles lugares que não são os corretos para ela, mas ela continua frequentando aqueles ambientes, aquelas amizades, continua se envolvendo com as pessoas erradas, continua ainda fazendo concessões para familiares, por exemplo, para amizades. O ímpio, o familiar não quer buscar Deus, mas a pessoa vai lá, o que seria o crente, ele está lá fazendo concessão, não, eu vou lá, tal, né? Mas o outro não quer participar, o outro não quer mudar, desrespeita. Vai lá, não é que desrespeita, a pessoa permite, a gente tem o que a gente tolera. Quantas vezes que a gente já viu isso em festa de criança, né? Ainda se fosse do adulto, a gente, né, podia até pensar em alguma coisa, mas festa de criança, filho de crente, servindo bebida alcoólica porque o parente gosta. Para começar, que é a festa de criança, e segundo, que seria o do crente, mas fazendo concessão para o ímpio. Ou seja, que ímpio é esse que vai respeitar? Ele não tem nem o que respeitar, ora. Ninguém dá o respeito, ninguém coloca os limites. Então, se a pessoa sabe, mas ela não pratica, ela não pode reclamar também dos resultados. A gente precisa analisar tudo isso. Sabe que não é bom, mas a pessoa não corta. Então, se não é bênção, fala comigo, se não é bênção, eu tiro. Se não é bênção, eu tiro. Não deveria ser simples? Sim ou não, pessoal? Deveria ser simples, né? Se isso não é bênção na minha vida, se isso não me traz um relacionamento melhor com o Espírito Santo, se isso eu estou vendo que tem amarrado a minha vida, isso tem me atraído maldição, opressão, peso, nervosismo, desequilíbrios,
eu tiro. Eu saio, deveria ser simples. Olha aqui em Lucas 6,46, fala comigo, por favor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Porque olha só a contradição. Senhor, Senhor, Senhor é quem? Senhor é quem me dirige. Senhor é o que me determina quais serão os meus passos. Então, Senhor, Senhor, opa, mas eu não obedeço esse Senhor, então por que eu chamo Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Então, algumas pessoas ainda são tão carnais que, presta atenção nisso, se Deus abençoasse elas se tornariam ainda mais carnais. Olha que coisa triste. Deus querendo nos abençoar, mas como a gente muitas vezes não tem o caráter que Deus espera, se Deus me abençoar, eu vou ficar pior. Porque se eu sou orgulhoso, eu vou ficar mais orgulhoso. Se eu sou carnal, eu vou ficar mais carnal. Se eu vou depender menos do Senhor, eu vou depender menos ainda. Se eu já dependo menos, se eu já faço as coisas do meu jeito, se o Senhor me der o que eu estou pedindo, aí que eu não dependo mesmo, aí que eu me afasto de vez. Então, quantas palavras de mudança interna nós já ouvimos, mas muitas vezes tem aqueles que continuam preferindo, escolhendo agir ao próprio modo. Continua sendo avarento, não prioriza aquilo que deveria ser prioridade, que é Deus, que é a família, que é a igreja. Não tem generosidade, não ajuda as pessoas. Tudo que faz é pensando nos próprios interesses. Então, se for alguma coisa que vai trazer um benefício, ele faz, senão ele não faz. E o que a palavra me diz? Que tudo que não for feito por fé é o quê? É pecado. Olha aqui em Deuteronômio 5. Quem dera eles tivessem sempre no coração, fala comigo, esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Vamos juntos, pessoal, mais forte. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes por 1 ano. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição, olha só, Deus está esperando essa disposição, coloca aí, por favor. Essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Então, se eu tiver essa disposição para temer, para obedecer, tudo iria bem. Eu não quero que a minha vida vá bem, você não quer que a sua vida vá bem? Sim ou não? Mas a gente precisa ter, fala comigo, disposição. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então a vida está amarrada, os filhos estão aí problemáticos, tudo iria bem com eles e com seus filhos, com seus descendentes para sempre. Então, a palavra está sempre muito clara. Eu preciso apenas da disposição em obedecer. Então, é aquela história. Eu não tenho uma boa atitude porque alguém está vendo, porque alguém está aplaudindo, porque alguém está elogiando ou tirando uma foto. Eu tenho uma boa atitude, fala comigo, pela fé. É a mesma coisa, tem os trabalhos sociais. Filmando, não filmando, tirando foto, não tirando foto. Eles vão acontecer. Mas se eu só tenho uma boa atitude quando alguém está vendo, aplaudindo, me dizendo, nossa, como você é generoso, como você é legal, quando aquilo não existir, eu não vou fazer, porque tem que ser pela fé. Então eu não trato bem o meu cônjuge na frente dos parentes, ou na frente dos amigos, ou na igreja, ou seja, quando tem pessoas observando. Eu vou tratar bem o meu cônjuge lá no culto, quando tem só eu e ele lá, só eu e meu cônjuge. Então, eu sou gentil, eu semeio na vida das pessoas, porque a palavra fala, porque a palavra diz que esse é o padrão de Deus. Então eu faço o que é correto, eu sou bênção na vida das pessoas, porque eu estou com vontade, sim ou não?
Não, mas porque esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão. A palavra me ensina isso. Então, eu semeio na obra, eu semeio na vida das pessoas, eu sou generoso, eu ajudo com dinheiro, eu ajudo com tempo, eu ajudo das mais diversas formas. Por quê? Porque esse é o padrão de Deus. E as pessoas que agem no padrão de Deus, pode observar, elas são sempre mais felizes, são sempre mais realizadas, são sempre mais sorridentes. Por quê? Porque elas têm plenitude, elas têm paz, elas têm o Espírito Santo. E onde tem o Espírito Santo, tem alegria. Então por que muitos estão oprimidos? Por que muitos estão angustiados na vida? Fala comigo. Porque são carnais ainda. Se eu estou sentindo um peso, uma opressão, e não é uma coisa de dia, de um momento que a gente tem que expulsar porque veio uma seta, não, é uma constante. É porque está faltando o Espírito Santo e está sobrando a carnalidade. Então, se a gente absorve palavras assim, pessoal, e obedece, tem a disposição para temer e para obedecer aos mandamentos, o rumo da nossa vida é totalmente diferente. Olha aqui o que diz em Joel 2,11. Fala comigo, por favor. Como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Você quer ser uma pessoa poderosa? Sim ou não, pessoal? A gente tem que responder na lata. Às vezes a gente espera a segunda, terceira vez para responder. A gente precisa ter a consciência para falar sim, eu quero ser poderoso, sim, porque isso mostra o que está dentro de nós, aquela vontade de vencer, aquela vontade de crescer. Então você quer ser poderoso? Sim. Então, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. A palavra, as direções que tem recebido. Então o poderoso é quem? É o humilde, é o que obedece, é o que tem domínio próprio. Ou seja, nós somos poderosos, fala, eu sou poderoso, porque o diabo não tem mais poder na minha vida. Então por que eu sou poderoso? Porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida, porque eu obedeço a sua ordem. Então, se eu sou poderoso, é porque quem não está mais no domínio da minha vida é o diabo, mas o Espírito Santo. Mas o que acontece? Infelizmente, muitos ainda vivem pelos sentimentos, são vingativos, são aqueles crentes legalistas, que dizem que são cheios do Espírito Santo, mas são pessoas perversas, são pessoas que torcem pelo mal dos outros, são pessoas que ainda xingam, são pessoas ainda desequilibradas, são pessoas ainda maliciosas, mas ela diz que ela é cheia do Espírito Santo. Como é possível isso? A gente precisa analisar. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não consigo perdoar? Como assim? Qual Espírito que é esse? O santo que não é. Ande em sinceridade com Deus. A gente precisa ser sincero com nós mesmos. Buscar tirar essas vendas, essas escamas. Então muitos são fracassados na vida porque são fracassados espiritualmente. Fala comigo, fracassado espiritualmente é fracasso na vida. Então se nós queremos uma vida poderosa, se nós queremos ser poderosos, abençoados, nós não podemos ser fracassados, precisamos ser vencedores espiritualmente. Então não posso aceitar o fracasso espiritual. A gente precisa limpar a nossa vida. Muitos ainda perdem muito tempo assistindo programas imorais, assistindo novelas. Então uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não fica confortável com essas coisas. Ela não fica confortável com essas influências. Hoje em dia, não tem mais nada que você veja numa TV que acrescente. A programação é feita para emburrecer as pessoas, para dominar a mente das pessoas, para colocar os valores errados, para ir dessensibilizando as pessoas. É isso que novela faz, vai dessensibilizando. Eu lembro lá no começo dos anos 2000, por exemplo, falava de beijo
entre dois homens, só comentava, soltava assim, será que vai ter, será que não vai ter? Hoje acontece assim, não tem problema, à tarde. Se brincar, tem à tarde aí, nessa, não sei se ainda passa a malhação. Mas as coisas vão entrando, vai dessensibilizando as pessoas, vem aquele negócio, dá igual a serpente, certamente não morrerás. Não tem problema nenhum, é só um programa, é só um vídeo, eu tenho controle. E as pessoas vão acreditando, e vai dessensibilizando, e vai aceitando, e vai deixando aquelas influências entrar na casa. Depois está todo mundo com a cabeça virada, todo mundo com a cabeça bagunçada. Por quê? Porque deu o lixo para Deus. E deu o melhor para a carne. Então a gente não pode aceitar o fracasso espiritual. A gente não pode mais perder tempo na nossa vida. A gente não pode mais ficar confortável com programas, com pessoas, com conversas que não acrescentam na nossa vida. A gente não pode ficar confortável com programas com imoralidade, com aquelas coisas de sensualidade, filmes, né? Filmes que têm sensualidade, imoralidade, filme de terror. A gente não pode ficar confortável com isso. Com filme que é cheio de palavrão, filme brasileiro, não sei porquê, acho que falta criatividade para fazer roteiro, só tem palavrão. Para ver se enche o tempo, para dar um tempo, para ver se aumenta o tempo. Nunca vi isso. Então, se a pessoa ainda tem prazer na fofoca, prazer em piada suja, a gente precisa analisar que tem algo muito errado. Algo muito sério está acontecendo aí. E foi incutido na nossa mente, durante muito tempo, que a vida do crente é uma vida assim, nossa, chata. E isso é mais uma mentira que muitos acabam acreditando. A vida do cristão é uma vida feliz, é uma vida cheia de opções divertidas, interessantes. Então aquela imagem de monotonia, de chatice, foi justamente passada por pessoas, por supostos crentes carnais. Porque ele era tão carnal, tão legalista, que não podia nada, não podia fazer nada, era tudo chato, tudo era proibido, tudo mandava para o inferno. E a gente sabe que não é nada disso. Jesus, a gente vê a alegria de Jesus, a gente vê a alegria de Davi, o prazer nas coisas espirituais. Porque para o carnal, o que é divertido? É beber até cair, e 4 dias da semana ir pelo menos em festa, é se envolver com vários relacionamentos. Por quê? Porque é carente, está vazio. Então a diversão é essa, a diversão para a carne. Qual que é a diversão para o mundo, pessoal? O que vale para o mundo? É ter uma vida inconsequente. É viver uma vida desgovernada. Fala comigo, inconsequente e desgovernado. Essa é a diversão do mundo. Quanto mais inconsequente, mais desgovernado, mais divertido é. Aí depois vai passando os anos. Está cheio de dívida, porque foi inconsequente. Está cheio de relacionamentos bagunçados, cheio de filho espalhado por aí. Por quê? Porque foi inconsequente. Viveu de forma desgovernada. Cheio de problema de saúde. Por quê? Porque foi inconsequente, foi desgovernado. Então, a inconsequência, o desgoverno, é o que o mundo prega que é o bacana, mas que vai gerar resultados para o resto da vida dele. Olha aqui em Joel 2,12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, fala comigo por gentileza, rasguem o coração e não as vestes, ok? Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Deus não quer enviar desgraça, mas a gente precisa se voltar para o Senhor. Com jejum, com lamento, com pranto, não é para a gente ficar desesperado, chorando, mas para a gente ter consciência e mudar, se arrepender.
O João Batista falou assim, Jesus falou assim: arrependam-se, arrependei-vos. E arrependimento é o que traz a mudança. Então, rasgar o coração, sem movimento, sem religiosidade, é mudança interna, de caráter, de padrão. O que a palavra me ensina? Não se canse de fazer o que é certo, pois no tempo próprio colherá, se não desanimar. Então não se canse de fazer o que é certo. Porque é que a gente viu na primeira passagem: eu estou fazendo para o Senhor, é para Jesus. Então faça o que hoje você considera difícil. Faça o que hoje parece que dói, e deve doer mesmo, mas é a dor certa, é a dor da mudança. Aquilo que é difícil hoje, por quê? Porque é um rompimento que precisa ser feito. Mas daqui a pouco não vai mais ser difícil. Mas por que muitas vezes é difícil? Porque ainda é a carne que está dominando. Não se canse de fazer o que é certo. Muitas vezes parece que não está valendo a pena, parece que não vai passar, parece que está demorando muito, mas a gente sempre lembra daquele fala, no final. Lembre-se sempre do final. No final, o que eu vou ter? A honra. No final, se eu resistir, se eu fizer o que é certo, se eu não me cansar de fazer o que é certo, no final eu vou ter o quê? Uma família estruturada. No final eu vou ter o quê? Uma vida sólida. Fala comigo, todo sofrimento é bênção quando me aproxima de Deus. Então tudo que a gente sofrer, se nos fizer chegar mais perto de Deus, é uma bênção. É maravilhoso. Mas tem aqueles que todo sofrimento ele fica mais duro, mais rebelde, mais distante de Deus. Aí esse está sofrendo à toa. Esse está apanhando a vida à toa. Mas se o sofrimento, as situações têm me feito chegar mais perto de Deus, isso tem sido bênção, isso vai ser bênção. Por quê? Porque a gente precisa crescer. Fala, eu preciso crescer. Nós precisamos trabalhar as virtudes do Espírito Santo. Trabalhar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. A gente precisa trabalhar as virtudes do Espírito Santo. Quais dessas virtudes que a gente tem falhado mais? O que a gente tem pisado ainda, tem escorregado? A gente precisa analisar, não, nessa parte eu estou conseguindo avançar, mas nessa daqui está sendo uma dificuldade, então vamos botar força aí. Porque a gente sabe que amor não é sentimento, é atitude. Então eu não falo de amor, eu ajo, eu vivo em amor. Então, ajudar, perdoar, orar pelas pessoas, semear na vida das pessoas no momento que a pessoa está em dificuldade. Essa é uma cultura do nosso ministério. A gente faz coisas, cada um aqui, você, obreiros, cada um aqui talvez tenha conhecimento, já deve ter feito, já deve ter recebido. Às vezes tem aqueles que, às vezes pede para uma pessoa, um membro, um obreiro, para fazer, por quê? Para ajudar uma pessoa. Porque essa é uma cultura. A gente não faz para a mão esquerda saber o que a direita fez. A gente faz por Deus. Então, às vezes, a gente vê situações de alguém pedindo, eu sei que aquela pessoa lá está precisando de uma ajuda, eu queria abençoar essa pessoa, mas não quero que saiba que sou eu. Eu sei que aquela pessoa está precisando de uma roupa, de um alimento, então eu quero ajudar. Então é uma cultura que nós precisamos estabelecer. Eu não faço lá, nossa, que cara legal, que cara espiritual, que cara generoso, gentil, nossa, não, ninguém precisa saber. Só Deus precisa saber. Essa é uma cultura que cada um de nós precisa fazer, porque a gente não faz olhando para a pessoa, a gente faz porque é o que a gente aprende com a palavra. Então a gente vai lá dar uma carona para a pessoa, a gente vai dar uma palavra de apoio, a gente não fica lá, não vou nem procurar, porque eu sei que está na dificuldade, não vou procurar, porque vai que me impede alguma coisa. Não, essa não é a cultura, esse não é o padrão. A gente faz.
O mundo fala de amor, mas aquele amor mentiroso, hipócrita, falso, irritante de ver. Porque amor é ter obras de amor. Ajudar, sem ficar falando se a pessoa merece ou não merece, se concorda com alguma coisa que ela faz ou não concorda. Aliás, todo mundo que adora dizer que gosta das coisas muito certinhas, são as pessoas que mais criticam e menos fazem pelo próximo. Porque ela está tão preocupada em saber se a pessoa está fazendo tudo certinho, se ela merece ou não, se ela está nos caminhos certos ou não, que ela não faz nada, porque ela está procurando um problema. Então ela é a que mais critica e a que menos faz. Então o padrão que nós aprendemos com o Senhor é fazer, é plantar, é semear na vida do próximo as coisas certas, esperando receber a recompensa de Deus. É falar a verdade, é ser sincero, falar a verdade mesmo, mas sem ser ignorante. Não, só estou falando a verdade, mas tem o jeito, tem o tato. E o outro precisa trabalhar também a humildade, porque às vezes um está falando uma coisa para ajudar, no relacionamento isso acontece bastante. A pessoa está falando um negócio para ajudar e o outro está recebendo como um ataque. Não, tem que ter humildade, a gente está junto, está no mesmo time, está no mesmo propósito, a gente vamos crescer, vamos desenvolver, vamos melhorar isso. Não, você está me atacando, está me ofendendo, só fala mal de mim. Opa, não é esse o caminho. É sabedoria. Teve uma situação esses dias com a Mariana, que foi engraçado. Eu pedi um negócio para ela, aí eu falei assim, por via das dúvidas, eu vou falar a segunda vez, porque vai que ela esquece, né? Aí eu falei a segunda vez, de uma situação que eu precisava. Aí passou um tempinho, eu perguntei para ela, assim, não fiz. Você está vendo? Aí eu falei para ela, você está vendo? Você não gosta que eu fique falando, mas se eu não falo, você não faz. Se eu falo, você não faz. Se não fala, obviamente não vai fazer. Mas você também, você fica me tratando como se fosse sua filha. Tá bom. Aí eu deixei, ficou de bico comigo, não gostou. Só que eu aprendi um negócio. Antes, o que às vezes a gente faz? A gente, para evitar a gente imagina, né? Eu imaginava, não vamos jogar para ninguém, eu imaginava, talvez você imagine assim também, que se você evita de falar algumas coisas, você está tentando equilibrar por um certo tempo e determinado momento, sim. Mas eu aprendi que o conflito evitado é o conflito multiplicado. Porque dependendo da pessoa, se eu ou ela, quem quer que seja, se a pessoa não tem trabalhado aquela maturidade, ela acha que o outro não está falando porque está se sujeitando, está submetendo, ou seja, vai criando um padrão aquilo. Então toda vez que a pessoa faz uma coisa que não é a correta e ninguém fala nada, aquilo vai crescendo, vai piorando. Então o conflito não é para você afrontar a pessoa, mas para você confrontar. Aí beleza, aí ficou lá de bico um tempo, aí depois ela estava passando perto de mim, eu falei assim, vem aqui um pouquinho, vem aqui. Aí, como mulher sabe fazer aquele olhar, ela deu aquela olhada desconfiada. O que ele quer? Na cabecinha dela, talvez, eu não sei, eu não perguntei, mas talvez ela falou assim, ele viu o que ele fez, ele vai me chamar para pedir perdão. Aí ela falou assim, vem aqui, senta aqui no meu colinho. Aí, eu falei para ela, sabe o que você falou para mim, que às vezes eu te trato igual filha? Aí, eu muito sábio, olha o que eu fiz. Assim, sabe por que eu te trato às vezes como filha? Porque você não age como mulher. Aí, mas ela foi sábia. Ela fez, sabe aquela coisa que a mulher faz de virar o olhinho para cima, ficar branco? Então, mas ela ficou quieta. Ela foi sábia. Aí falou assim, eu não quero ficar falando isso. Eu não queria nem ter que falar sobre isso, se você simplesmente tivesse entendido e ter feito aquilo. Porque eu não falei, você não fez.
Se eu falo, você não faz. Então, sabe quando fica igual criança que você tem que ensinar a falar, mas a gente não cria, não está morando com a filha nem com o filho. A gente quer a esposa e quer um homem, um marido. Aí, eu imaginei que ela pensou, né? Acho que ela vai achar que eu vou chamar para fazer uma brincadeirinha e pedir perdão. Não, eu falei assim, eu te tratei como filha, já que você disse, porque você não agiu como mulher. Aí ela foi sábia, ela ficou lá, ela pensou, depois ela fez, ou seja, ela não falou mais nada, ela falou lá e fez. Ou seja, ela teve humildade para ouvir e eu tive o tato para falar. Então não basta eu só ser sincero, ou seja, eu não deixei aquilo passar, não deixei batido, eu falei. A gente precisa acertar as coisas e o outro precisa ter humildade para ouvir e para responder da forma certa. Então, quando uma coisa que ela não gostar, ela vai me falar, tem que falar. Eu posso não gostar? Posso não gostar, mas aí depende da minha maturidade para dar a resposta certa. Tá bom, então vamos ajustar. Porque qual a ideia de um relacionamento? A gente julga, né, em tese, que está todo mundo puxando para o mesmo lado. Então, todo mundo quer um casamento abençoado, uma casa de paz, filhos estruturados. Então, a ideia é essa, que você não está falando um negócio que você está atacando a pessoa, que você quer o mal da pessoa, ou que você quer confusão, que você quer brigar. Não, é a sabedoria. Vamos ajustar a questão. Vamos ter a maneira certa para falar, não vamos ignorar, porque o conflito que você tenta evitar, ele vai se multiplicando. Por quê? Porque vai criando um padrão. Então, a gente precisa ajustar as coisas. Ter sabedoria para falar e sabedoria para receber, que essa é o difícil, porque é o orgulho, né? O orgulho é brabo, o negócio é difícil. Então esse é o entendimento. A gente fala a verdade, mas a gente fala sem ignorância. A gente ouve o negócio, mas a gente recebe com humildade. Então a gente vai ajustando nessas coisas. Em vez de ficar chateado, com o bico, brigando, a gente ajusta. Então são as mudanças internas. Porque quantas vezes que eu não falava uma situação, não resolvia, ou ela falava, eu também não queria ouvir, via como um ataque, aí o que acontece? É o erro de muitas pessoas. Um fala um negócio que ele não gosta, ele acha que como ele recebeu no ataque, no orgulho, ele ataca também. Não, mas você também, mas ninguém está falando, é uma competição de erros. O que você fala para um filho? Você tem 2 filhos. Um faz errado, o outro vai falar, faz errado também. O que você vai falar para ele? Então, se o outro faz errado, você também vai fazer errado? Olha como é que a gente sabe ensinar os filhos. Mas o que o casal muitas vezes faz? Um faz errado, o outro também faz errado. Por quê? Porque o outro fez errado. E por que você fez? Porque o outro fez errado também. Mas na hora de ensinar, a gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. É aquela história de mãe, né? Então se pular da ponte, você pula também. Mas quando a gente age desse jeito, é como se a gente fizesse isso. Ou está pulando, ou está se acabando, está se destruindo, eu também vou contribuir para a destruição. Então a gente sabe o que funciona e o que não funciona, porque a gente sabe ensinar, a gente sabe falar. Mas aí que vem o orgulho, aí que vem muitas vezes a ignorância da palavra consciente. A gente sabe, mas conscientemente a gente faz do nosso jeito. Então muda dentro, a mudança começa dentro. Então muda dentro, vai mudar aqui fora. Então são menos eventos, menos movimentos e mais momentos de reflexão, mais momentos de silêncio. É isso que a gente precisa. A gente não precisa de mais um show, um retiro, uma coisa. A gente precisa de mais momentos de reflexão, de silêncio, de Bíblia. Tem gente que vive envolvido com convenção não sei do que, encontro não sei da onde, quando a gente precisa do dia a dia, da palavra, de pensar nas nossas reações, pensar no que nós estamos pensando, refletir, ficar quieto um pouco, falar menos, ouvir mais, reclamar menos, ouvir mais a palavra, ouvir inclusive o que o outro está falando, não, mas não aquele jeito que fica lá 1 hora metendo pau, falando, acabando, e porque você faz isso, não, vamos ajustar. Principalmente o homem não aguenta mais de 10 minutos de conversa, já fica uma tortura. Então,
precisa ajudar a diminuir essa resenha toda de lembrar desde 1998 o que aconteceu e ali começou tudo. Não, vamos ajustar agora daqui para frente. Porque a gente adora ficar voltando no passado. Porque você fez isso, porque você é assim, e porque você falou comigo assim. Não, vamos daqui para frente. Olha só, reduz para 10% essa conversa. Daqui para frente. Esqueçam o passado, esqueçam o que se foi, olhe para frente, persiga aquilo, persiga aquele alvo. Qual que é o seu alvo? É bênção, família abençoada, vamos atravessar o Jordão, olha a palavra profética. Vamos atravessar o Jordão, não dá para atravessar o Jordão com aquele padrão velho, desequilibrado, descontrolado, inconsequente, inconstante. Então menos é mais, como diz por aí, né? A gente precisa ser cristãos sérios. Cristãos sérios. A palavra nos ensina que nós precisamos ser internamente como crianças, com respeito ao mal. E maduros em relação ao nosso modo de pensar. Maduros. Mas muitas vezes as pessoas invertem. Inverte assim, que é uma beleza. A pessoa é uma criança no modo de pensar, ou seja, resolve daquele jeito, bate pé, bate porta, sai pisando duro, não quer ouvir. E em relação ao mal, em vez de ser como uma criança, é um adulto, é malicioso, né? é orgulhoso. Então a gente precisa buscar simplicidade, ser simples, perdoar, não ser mais um cristão carnal. Uma pessoa que está com movimentos, fala que é cheio do Espírito Santo, mas no dia a dia, lá no oculto, tem uma atitude, uma postura totalmente diferente. Então vamos trabalhar isso em nome de Jesus. Vamos ajustar a nossa vida, vamos andar em sinceridade, em integridade com Deus. Vamos ajustar as coisas, vamos tirar tudo aquilo que a gente vê, que a gente não pode ficar confortável com certos programas, amizades, nada, vamos limpar a nossa vida, limpar o nosso casamento, limpar a nossa família, a nossa casa, limpar a nossa vida e botar a coisa certa. A gente tem a bispa estabeleceu, fez essas orientações de leitura da palavra, da Bíblia, assistir os programas, né? Que leva quase 2 horas para você montar tudo, né? Ela até falou esses dias, né? Mas a gente fala, nossa, é muito, né? A gente perde muito tempo com outras coisas que não estão agregando a nossa vida. Porque você vai ler lá os 4 capítulos, 5 capítulos, você vai gastar aí no mínimo uma meia horinha, dependendo do capítulo, se é maior ou não, com calma. Você tem que ter o seu momento, o seu culto doméstico. Alguns fazem de manhã, alguns fazem à noite, agora está nas férias, dá para fazer de manhã, mas geralmente à noite é o momento. Então você lê lá mais um capítulo, você explica, vocês oram, aí você vai assistir os programas, você vai primeiro começar orando, né? Aí você tem seu momento da palavra, seu momento de ler um livro, né? Ler os livros da bispa, ler alguma coisa que vai te ajudar no seu trabalho. Olha quanto crescimento que a gente começa a ter quando a gente sai do TikTok, a gente sai de novela, a gente sai daqueles um monte de jornal que só fala a mesma coisa de forma tendenciosa. Perde muito tempo às vezes, não tiro que às vezes uma pessoa gosta, mas às vezes a pessoa gosta de assistir 2, 3, aqueles jornais de esporte, né? Então são tantas coisas que a gente pode organizar na nossa vida, que vai nos dar uma qualidade muito melhor. É só a gente se organizar, é só a gente querer. É o que a gente sempre fala, 24 horas todo mundo tem. E alguns fazem muitas coisas, outros fazem meia dúzia de coisas e ainda faz mal feito. Reclamando que não tem tempo para cuidar da saúde, não tem tempo para cuidar da família, não tem tempo para Deus. A gente precisa ser um cristão de verdade, não carnal, não um legalista religioso, que só tem o rótulo,
mas não tem a vida, não tem as atitudes. Fala de amor, mas não age em amor. Quer ajudar o necessitado, mas dentro de casa é uma bagunça. É ignorante, é estúpido, é distante. Então vamos tomar as nossas decisões nessa noite, para que todo dia a gente cresça um pouco mais no Senhor, na intimidade com o Senhor, limpando a nossa vida, sendo pessoas leves, não carregando mais mágoas, não vivendo mais oprimido, mas vivendo uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Eu peço que você feche os seus olhos, por gentileza, que você reflita sobre essa mensagem que nós acabamos de falar. E traga para a sua vida exatamente a necessidade dessas mudanças internas. Sem querer que o outro mude. Mas o que você precisa mudar? Quais as mudanças internas? Essa decisão, eu não serei mais um cristão carnal, um crente carnal. Decida isso em nome de Jesus. Tira tudo que atrapalha a sua vida. Escolha a dor certa. A dor certa é a dor da mudança. Então o que você analisa na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, nas suas amizades, que você precisa limpar? Limpa a sua vida. Lá em Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Praticantes da palavra. Não vamos mais nos enganar, perdendo tempo, perdendo vida, perdendo oportunidades. Não vamos ser mais ouvintes, mas praticantes da palavra. Tire os hábitos, pessoas, lugares que nos colocam longe do Espírito Santo, que trazem opressão para a nossa vida. Joga fora tudo isso. Nada disso vale a pena. Nada disso vale a pena. Porque se não for o Espírito Santo que habita na minha vida, vai habitar o quê? O espírito da tristeza, o espírito da amargura, o espírito da infelicidade, o vazio. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é vazia. Então não cabe isso na nossa vida. Se você percebe isso, um vazio na sua vida, parece que está tudo, nada flui, nada caminha. É a falta do Espírito Santo. Talvez a gente ainda está preenchendo com muita coisa, muita mágoa, muitos padrões que não convém mais. Não vale a pena. Vamos levar com seriedade o que Deus tem falado para cada um de nós. Tem momentos que parece que se a gente não botar para fora, não falar, a gente vai morrer. Não preciso falar, eu não posso carregar isso daqui. Pois é, por que isso? Porque infelizmente é a carne que está dominando ainda. É a carne que está dominando ainda. Então peça ajuda ao Senhor agora, em nome de Jesus. Decida permitir que seja o Espírito Santo que guie a sua vida. Porque tem gente que fala, nossa, se eu não falar eu vou morrer. É a presença, é a falta do Espírito Santo. É uma pessoa dominada pela carne ainda. Porque a carne, ela não produz nada que aproveite. Então a pessoa na inconsequência, ela vai lá, ela fala, ela estraga, ela solta tudo que não deveria, que ela sabe que não era para fazer. Mas quem está dominando a vida dela não é Deus, não é o Espírito Santo. Então aprenda isso, vamos aprender a falar com amor, mas vamos falar com sinceridade, mas também vamos falar com sabedoria, vamos agir com sabedoria, vamos trabalhar pela paz, vamos ter humildade, vamos saber ouvir, vamos ajustar a nossa vida, porque ao longo da vida a gente cresce com muitos padrões ruins. Então peça ajuda ao Senhor, peça graça, Senhor, me derrama graça, Senhor, me dá graça, Senhor, porque eu preciso vencer esses padrões ruins. Então o Senhor nos dá graça para
adquirir os padrões de vencedor, os padrões de Cristo, os padrões da palavra. Porque é o que nós falamos hoje: muda dentro para que mude fora. Mude dentro para que mude fora. Peça ajuda ao Senhor. Se mudar dentro, vai mudar aqui fora. Peça ajuda do Senhor para pisar a sua carne. Porque se o Senhor me ajudar a mudar internamente, no meu caráter, no meu casamento, na minha família, no meu financeiro, na minha saúde, tudo vai mudar. Então peça ajuda ao Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de um caráter renovado. Eu preciso viver em santidade, integridade ao Senhor. Porque se eu mudo dentro, o casamento vai mudar, as finanças vão mudar, a paz de espírito vai existir, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente, porque agora eu entendi, eu não faço pelo outro, eu faço pelo Senhor. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Peça ajuda ao Senhor nessa noite. Peça ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu cresci com tantos padrões errados, Senhor, mas o Senhor me dá graça para romper, Senhor. Tem tantos exemplos na palavra de pessoas que mudaram da água para o vinho. A gente lembra de Jacó, mas a gente pode lembrar também de Zaqueu. A gente pode lembrar da Raabe, a prostituta. A gente pode lembrar de tantas pessoas que decidiram viver uma vida diferente, porque elas decidiram ficar com a palavra, ficaram em agradar a Deus. Eles não quiseram mais agradar a própria vida, a própria carne. Eles perderam a vida para ganhar a verdadeira vida, para receber a verdadeira vida. Eles não acharam que a vida deles aqui valia muita coisa. Não, isso não vale nada. Viver na inconsequência, viver por sentimentos, isso não vale nada. Isso só está atrapalhando, isso está atrasando as bênçãos do Senhor. Eu nunca vou entrar na minha terra prometida com essa mentalidade escrava ainda, escrava do pecado, escrava da carne, escrava dos sentimentos. Não dá para entrar na terra prometida enquanto eu não for livre. E a verdade é que liberta, a palavra é que liberta, as mudanças é aquilo que liberta. Então tome essa decisão em nome do Senhor Jesus. Peça ajuda ao Senhor, abra a sua boca. Peça: Senhor, me ajuda. Eu preciso da mudança, meu Pai, dessa área. Me ajuda, Senhor, eu tenho uma boca ainda pesada. Me ajuda, Senhor, eu ainda tenho hábitos errados. Eu preciso do Senhor, eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida. Eu não quero mais, Senhor, ter prazer nessas coisas, nessas pessoas, nessas amizades, nesses programas. Eu não posso mais, Senhor, porque eu sei que isso está atrasando a minha vida, trazendo maldição para minha casa, trazendo maldição para os meus filhos. Eu não aceito mais ser um canal de derrota, mas eu quero ser um canal de vida. Onde o Senhor Jesus passava, tinha vida. Onde os homens da palavra chegavam, as pessoas que iam até eles para fazer aliança. Então nós temos que ser esse canal de bênção, de prosperidade, de mudança. Onde chega tem prosperidade. Isaac chegou na terra da fome e tudo foi diferente. Ele prosperou naquele lugar, nas mãos de José, aquela nação que ia passar necessidade igual o resto do mundo inteiro, foi próspera. Então nas suas mãos as coisas precisam andar, precisam fluir, mas isso só vai acontecer quando partir de dentro, as decisões internas. Então tome essa decisão: Senhor, eu decido fazer diferente, Senhor. Eu decido falar diferente. Eu decido organizar minha vida. Eu decido passar pela dor certa, a dor da mudança, e não da dor da frustração, dor de viver oprimido, infeliz, angustiado, pesado, nervoso. Não, Senhor. Eu quero ser cheio do Seu Espírito, Pai. Eu quero ter força para amar, para perdoar. Eu quero ter força para romper, para vencer, meu Pai, cada situação, cada bloqueio, cada sentimento, meu Pai. Eu quero olhar para frente, Senhor, ter um alvo certo, parar de olhar para trás, parar de viver de passado, ter o alvo certo. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus.
Eu peço que você, neste momento, estenda as mãos para a direção da sua casa, que você abençoe o seu lar neste momento, que você abençoe o seu casamento, abençoe seus filhos, abençoe o seu cônjuge, abençoe, meu Pai, aquela família, abençoe aquele lar, que ele haja um lar de paz, declare naquele lugar, que ele seja um lar de paz, um lar de harmonia, um lar de transformação, um lar de pessoas saudáveis emocionalmente, vencedoras, porque são vencedoras espiritualmente. Então, se eu sou um vencedor espiritualmente, eu vou ser um vencedor na vida. Eu declaro um lar de bênçãos, meu Pai, eu declaro sabedoria, eu declaro, meu Pai, cada vez mais amor, mais equilíbrio, eu declaro paz naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo aquele lugar, Senhor, eu abençoo aquela casa, eu declaro, meu Pai, um lar de bênçãos, um lar, meu Pai, que é referência para os familiares, que é referência na vizinhança, meu Pai, de pessoas felizes, alegres, pessoas bem-humoradas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que vencem, pessoas que testemunham, pessoas que estão envolvidas com coisas certas, que não se envolvem com bobagens, brigas, programas, pessoas, ambientes errados, mas um povo unido, que faz lá a leitura, que tem oração, que tem paz, que tem envolvimento com as coisas certas, que tira tudo aquilo que amarra, que atrapalha, que atrai influências negativas e coloca aquilo que é certo. Eu declaro, meu Deus amado, as bênçãos sobre aquele lugar. Eu peço que você, se você estiver com a sua família agora, você dê as mãos para o seu familiar, para o seu cônjuge, para os seus filhos, mas se você estiver sozinho, dê as mãos para quem está perto de você, os obreiros dão as mãos para quem estiver sozinho, e concorde com as vitórias, concorde com as bênçãos, com as portas abertas, concorde com mudanças, concorde com as restaurações, com as vitórias, com as portas abertas, com as mentes renovadas, com o Espírito Santo habitando nessa vida. Eu declaro as bênçãos, meu Pai, eu declaro vitórias para o seu povo, eu declaro um povo cheio de vida, cheio de fé, cheio de esperança, um povo feliz, um povo alegre, um povo que paga o preço certo, que muda, Senhor, que entende o que é necessário, que semeia na vida das pessoas, que não fica mais pensando, conjecturando, criticando, analisando o outro, Senhor, mas faz o que a sua palavra ensina, que rompe, que vence, que ama, que faz o que é necessário, que fala as palavras certas, que age com visão, que tem sabedoria, que age da maneira correta diante do Senhor. Eu peço, meu Pai, abençoa o seu povo, abra as mentes de cada um de nós, meu Deus, para que venhamos a viver em santidade, em integridade, em renovo, meu Pai, um renovo na mente, um renovo no espírito, um renovo no caráter, um renovo na nossa vida, Senhor. Eu declaro as bênçãos, meu Pai, declaro cada vez mais força, mais testemunhos, meu Pai, de mudanças, de restauração, que cada um plante todos os dias, meu Deus, a coisa certa, que tenhamos, meu Pai, essa cultura, a cultura do reino, Senhor, a cultura dos vencedores, a cultura, meu Pai, das pessoas que são abençoadoras, generosas, que têm uma mentalidade abundante, Senhor. Eu declaro as bênçãos na vida de cada um, eu declaro vitórias, eu declaro respostas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, obrigado por essa mensagem, obrigado, meu Pai, pelas definições, obrigado pelas decisões que cada um aqui toma, Senhor, de sair daqui olhando para o Senhor, fazendo aquilo que a sua palavra nos impulsiona a fazer, não olhando para pessoas, não vivendo mais pela carne, mas vivendo pela fé, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, porque cremos na sua fidelidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver
a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.